Olá, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo nesse momento Neemias. Se você quiser acompanhar, convido você a se inscrever se não for inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? Então vamos para o conteúdo de hoje. Neemias capítulo 10. O pacto do povo em guardar a Torá. Então seguiu-se a assinatura de um documento de aliança e acordo, e eis a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador e líder principal, filho de Acalias, e os demais sacerdotes, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Messulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Dos levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadad, Cadimiel e seus companheiros. Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reube, Assabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Versículo 14. Dos líderes do povo, Parós, Paate Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bessai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Messulão, Ezir, versículo 21, Messesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloes, Pílea, Subeque, Reum, Assabna, Maacéias, Aías, Anã, versículo 27, Maluque, Arim e Bana, versículo 28, e todos os demais membros da comunidade, os sacerdotes, os levitas, os vigilantes dos portões, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para dedicarem-se à obediência à Torá, lei de Deus, suas esposas, seus filhos e filhas, bem como todos capazes de entender. Agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob pena de maldição e debaixo de todos os compromissos inerentes ao juramento a seguir obedientemente a Torá, lei dada por Moisés, por meio de Moisés, a serviço de Deus, bem como respeitar de coração a todos os mandamentos, juízos e orientações de Deus, o nosso Senhor Deus. Versículo 30. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos pagãos que nos rodeiam, tampouco aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Versículo 31. Quando os povos vizinhos, habitantes da terra, trouxerem mercadorias, provisões ou cereais para venderem no sabate, sábado, ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias santificados para nós. Não compraremos deles nesses dias santificados para nós. A cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e perdoaremos todas as dívidas. Versículo 32.
Além disso, assumimos a responsabilidade de, segundo ordena o mandamento, dar anualmente 4 gramas de prata para o serviço do templo de nosso Deus. Para a preparação dos pães consagrados, isto é, os pães que ficavam sobre a mesa no santuário, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas com datas fixas, bem como as ofertas sagradas para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Versículo 34. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do restante da população, com o objetivo de escalar anualmente a família que ficará responsável pelo suprimento de lenha ao templo de nosso Deus, na época determinada para queimar sobre o altar de Deus, o Senhor nosso Deus, segundo está escrito na lei, Torá. Veja aqui o que diz no comentário da Bíblia King James atualizada. A Torá, o livro da lei, faz referência ao suprimento contínuo de lenha para manter o fogo sagrado perpetuamente ardendo sobre o altar dos holocaustos. Levíticos 6, 9, 12, 13. Contudo, é a Mishnah, abre parênteses, uma parte do Talmud dedicada às interpretações e aplicações rabínicas às leis do Pentateuco, fecha parênteses, que alista 9 ocasiões em que certas famílias deveriam trazer a lenha e informa que todos os tipos de lenha eram adequados, menos a madeira da videira e da oliveira. O historiador Flávio Joséfo menciona a, entre aspas, festa da lenha no dia 14 do 5º mês, entre parênteses, Ab. Um documento chamado Rolo do Templo, encontrado entre as valiosas descobertas realizadas no Monte Qumran, no Mediterrâneo, relata a celebração da festa da oferta da lenha por 6 dias, logo depois da festa do azeite novo. Agora sobre o versículo 34, vou ler o que diz no comentário agora da Bíblia King James Fiel. A lei do Antigo Testamento ordenava, o fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Levíticos 6, 13. Isso demandava grande quantidade de madeira em um país que não era famoso por suas florestas. Por causa disso, os sacerdotes, os levitas e o povo comum dividiram a responsabilidade de providenciar madeira. Dando continuidade, versículo 35, voltando na Bíblia King James atualizada. Versículo 35. Da mesma forma, assumimos o dever de trazer anualmente ao templo de Deus os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera, de acordo com o que também está registrado na Torá, lei. Traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem, dedicados ao serviço religioso. Versículo 37. Traremos ainda para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a nossa primeira massa feita de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite.
e traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Versículo 38. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar acompanhando os levitas quando estes receberem os dízimos. Vou ler novamente o versículo 38. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar acompanhando os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas, de igual maneira, devem trazer todos os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. Versículo 39. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os vigias das portas e os cantores se posicionam. Eis, portanto, que não haveremos jamais de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada. Veja aqui parte do que diz no comentário da King James Fiel. O dízimo das colheitas era dado aos levitas, que por sua vez davam o dízimo do dízimo para o templo. Para garantir a alocação adequada destas ofertas e dízimos, era necessário que o sacerdote, o filho de Arão, estará com os levitas quando estes recebiam as ofertas. Muito bem, então aqui neste capítulo 10 de Neemias, onde descreve o pacto renovado entre o povo de Israel e Deus. Nós vimos, após a oração de confissão e adoração, eles se comprometem a obedecer à lei de Deus, evitando a mistura com povos vizinhos, observando o sábado, cuidando do templo e dos sacerdotes e cumprindo as leis sobre o dízimo e outras práticas religiosas. Esse capítulo, então, destaca a seriedade do compromisso do povo em viver de acordo com os princípios divinos, renovando assim a sua aliança com Deus. E então nós vimos aqui que através do pacto descrito aqui em Neemias 10, ensina a necessidade de termos uma relação íntima e obediente com Deus, mostrando que a verdadeira aliança requer compromisso e responsabilidade, obediência à palavra de Deus. Deus, ele é bom, mas ele exige obediência. Pensemos nisso.